Bahar fala para Enver que se ele estiver cansado, ela pode costurar um pouco no lugar dele. Enver pergunta para Bahar se ela sabe usar aquela máquina. Ela diz que sabe alguma coisa, fala que talvez não saiba tanto quanto ele, mas diz que pode tentar. Diz que assim ele pode descansar um pouco. Nessa hora, Enver fala para Bahar não se preocupar. Diz que ele está bem, mas fala que ela pode ficar tranquila, pois se ele precisar de ajuda, com certeza ele vai falar com ela. E logo em seguida, ele muda de assunto. Ele fala para Bahar que ele acabou de se lembrar que é naquele dia que Musa vai mudar. Bahar fala que na verdade ela tinha se esquecido, mas diz que é verdade. Diz que a qualquer momento ele deve estar mudando. Enver fala para Bahar que é bom eles prepararem alguma coisa para ele, para dar as boas-vindas. Bahar fala que é uma boa ideia, mas logo em seguida ela explica para Enver que ela não tem dinheiro para fazer aquilo que ele sugeriu. Enver fica sem graça nessa hora e fala para Bahar que ele também está sem dinheiro naquele momento. Ele fala que o pior é que o mês está muito longe de chegar ao final. Diz que até lá ele vai continuar sem ter dinheiro no bolso. Nessa hora ele até se esquece das camisas. Bahar dá um sorriso nessa hora e fala para Enver que ele tem toda a razão. Diz que o dinheiro já acabou, mas o mês ainda está longe de acabar. Nessa hora, Enver fica muito preocupado com a situação. Ele pergunta para Bahar se ela realmente não tem mais nada. Ela explica que ela ainda tem um pouco sim. Diz que ela fez uma piada. Enver fica pensativo nesse momento e diz para Bahar que ele até pode ter uma solução, mas fala que ele não sabe se deve fazer o que ele acabou de pensar e pergunta para Bahar se ela acha que ele deveria pedir um adiantamento pelas camisas. Bahar fala para Enver que na verdade ela não sabe. Diz que aquela decisão é com ele. Ele explica que é um cliente importante. Fala que a situação dele naquele momento está bastante complicada sim, mas ele acha melhor, ele acha certo não pedir o adiantamento. Agora é a vez de Bahar ficar pensativa. Ela pergunta para Enver se em vez de ficar pensando que aquela situação complicada não tem solução, não é melhor eles pedirem dinheiro emprestado para a mãe dela. Enver fala para Bahar que isso ele não vai fazer de jeito nenhum, pois ele não quer pedir para Tice dinheiro emprestado. Fala que ele ainda não esqueceu das coisas que ela disse a ele e, além do mais, ele não sabe se ela vai querer emprestar o dinheiro a eles. Ele fala que não quer mais saber de problemas. Diz que é melhor deixar aquele assunto para lá por enquanto. Bahar diz que está bom, fala para Enver que ela o entende. Nesse exato momento, alguém bate na porta e Bahar fala para Enver que ela vai abrir. E Elis chega com algumas bolachas e fala para Bahar que ela estava entediada e não conseguiu ficar parada. Por isso fez aquelas bolachas e levou um pouco para ela e Enver. E Elis fala que ela não está conseguindo se controlar. Diz que toda vez que ela se lembra de Teoman, ela se lembra de tudo que ele disse a ela e acaba tendo que procurar alguma coisa para fazer para se distrair. Bahar sorri e fala para eles que aquelas bolachas chegaram na hora certa. Diz para Elis que ela é um anjo e em seguida diz muito obrigada. E Elis se surpreende com a alegria de Bahar.
e logo em seguida começa a reclamar de Seida. Ela fala para Bahar que na verdade ela não queria ficar lá na casa de Seida, pois ela é muito estranha. Diz que ela é muito grossa às vezes. Algum tempo depois, Bahar e Enver estão saindo quando passam por Arif e o cumprimenta. Arif pergunta para Enver se está tudo bem. Pergunta para onde eles estão indo logo cedo. Enver diz que eles estão indo visitar Musa. Fala que eles vão lá para dar as boas-vindas a ele e saber se ele está precisando de ajuda, e conta que eles estão levando bolachas para ele. Arif tem um comportamento estranho nessa hora e Enver percebe. E logo depois que eles vão rumo à casa de Musa, Enver pergunta para Bahar se Arif ficou incomodado ou foi impressão dele. Bahar fala que ela não percebeu nada e pergunta para Enver por que Arif ficaria incomodado. Diz que talvez ele está preocupado com alguma coisa. Fala que talvez ele não entendeu direito. Enver conta que ele estava olhando para Arif e percebeu que ele fechou a cara quando eles falaram de Musa. Bahar muda de assunto. Ela fala que ainda bem que Elis fez aquelas bolachas, pois graças a ela eles vão poder levar alguma coisa de boas-vindas para Musa. Do nada, Enver pergunta para Bahar se ela sabia que Arif gosta de uma pessoa. Bahar fica calada nessa hora. Enver pergunta se ela tem ideia de quem é que ele está falando. Pergunta se ela tem ideia de quem Arif gosta. Bahar fala que é claro que ela não faz ideia e pergunta para Enver porque justo ela teria que saber. Enver não responde a pergunta de Bahar, mas continua. Ele fala que Arif disse que ele gosta muito dessa pessoa. Ele fala que o problema é que Arif não sabe se a pessoa de quem ele gosta também gosta dele. Diz que Arif até acha que é um amor impossível, mas ele não consegue entender, pois Arif é um homem bom, é um homem decente e ele também tem um coração muito bom. Diz que ele é tudo que uma mulher poderia querer. Fala que Arif é gentil, é educado, bem tranquilo e pergunta: será que essa pessoa não quer se envolver com ele porque ele trabalha no café? Bahar fala para Enver que não tem nada a ver. Diz que isso não é motivo para uma pessoa não gostar da outra, pois afinal de contas ele trabalha num lugar decente. Diz que o trabalho dele é igual a qualquer outro. Ela fala para Enver que Arif deve saber das razões dessa mulher. Fala que talvez ela não tenha tempo para se apaixonar, ou quem sabe ela tem grandes problemas para resolver. Bahar fala para Enver que as pessoas não devem julgar as outras sem antes saber dos problemas dela. Enver diz para Bahar que ela tem toda a razão e resolve mudar de assunto. Pergunta onde é o apartamento de Musa. Bahar fica sem graça nessa hora e fala para Enver que na verdade o lugar onde Musa vai morar ficou para trás. Diz que ela estava distraída conversando com ele e não percebeu quando passou lá perto. Enver pergunta por que é que ela estava distraída daquele jeito e pergunta no que ela estava pensando. Bahar fala que na verdade ela não estava pensando em nada importante. Diz que ela somente se confundiu e acabou passando direto.
Nesse exato momento, Musa está arrumando as suas coisas, quando de repente ele pega um porta-retrato com a foto de Jali e para o que está fazendo nesse momento. Logo em seguida, ele pega o outro porta-retrato, onde estão Jali, o filho dele e ele. E exatamente nesse exato momento, a campainha toca. Ele vai abrir a porta e fala para Bahar e Enver que eles são bem-vindos. Enver diz que pelo jeito eles são os primeiros a visitá-lo. Musa diz para eles entrarem. Fala que eles não precisam tirar os sapatos, pois ainda vão limpar direito aquele lugar. Explica que eles já fizeram a limpeza, mas ainda vão voltar para terminar. Bahar diz para Musa que a casa nova dele é aconchegante, diz que é muito bonita. Seida fala para Elis que antes ela se achava e acabou indo morar na casa de uma cantora solitária. E Elis fica nervosa nessa hora e fala para Seida que ela está muito enganada, se pensa que ela vai continuar morando lá por muito tempo. Diz que ela só vai ficar lá até Teumã ir buscá-la. Seida dá risada nessa hora, ela dá uma risada debochada e fala para Elis que ela pode esperar sentada. Diz que ela pode continuar sonhando, pois isso é tudo que ela vai poder fazer. E Elis diz que se Teumã não for buscá-la, ela não vai continuar lá no apartamento dela, deprimida e sozinha não. Diz que a fila anda, fala que ela já tem uma pessoa interessada nela. Seida mais uma vez ri debochadamente de Elis e pergunta como ela conseguiu essa proeza de conseguir que alguém se interessasse por ela tão rápido assim. E em seguida pergunta quem é o homem de tanta sorte. E Elis fala para Seida que isso ela não vai contar para ela. Seida diz que ela sabe porque ela não quer contar. Fala para Elis que na verdade ela está mentindo. E Elis diz que ela não está mentindo não. Fala para Seida perguntar para Bahar, já que ela não acredita nela. Seida fica pensativa nessa hora e algum tempo depois ela realmente vai falar com Bahar e pergunta se tem alguma pessoa interessada em Elis. Conta que Elis falou que tem uma pessoa interessada nela. Diz para Bahar que ela mandou perguntar a ela se não é verdade. Bahar fala que já sabe o que está acontecendo. Diz para Seida que Elis está falando de Musa. Diz que ela falou que ela gostou muito dele. Seida pergunta: e quem é Musa? Pergunta se é o homem que elas foram até a casa dele para ajudar no dia anterior. Pergunta para Bahar se Elis realmente gostou dele. Bahar fala para Seida que na verdade Elis gostou dele sim, mas ele simplesmente foi simpático com ela. Fala que ele ainda gosta muito de Jali e está muito triste com a separação. Ela conta para Seida que Musa é uma pessoa muito gentil. Fala que na verdade é a pessoa mais gentil que ela conhece. Diz que com certeza Elis interpretou a gentileza dele errada. Diz que ele só foi educado com ela e ela acabou acreditando que ele gostou dela. E em seguida pede para Seida não dizer a ninguém o que ela contou para ela. E nesse exato momento a conversa é interrompida quando alguém bate na porta. Bahar vai abrir e se surpreende ao ver que é exatamente Musa que está lá. Ele fala que só foi até lá para agradecê-la e levar um chocolate para ela. Bahar o agradece e diz que não precisava se incomodar. Nessa hora, Seida se aproxima e se apresenta e fala que é um prazer conhecê-lo. Musa diz que o prazer é todo dele e em seguida ele olha para Bahar e fala que ele trouxe aquelas flores para agradecer Elis.
por toda a ajuda dela. Bahar conta que Elis não está mais morando na casa dela. Conta que Elis está morando na casa da frente. Musa pergunta para Bahar se ela acha que está tudo bem se ele bater na porta da casa dela naquele horário. Ele fala que já está muito tarde. Bahar fala que não tem problema nenhum, fala que pelo menos ela não vê problema e diz para ele ir até lá. Musa fala que ele vai fazer isso e em seguida vai bater na porta de Seida. Seida fica calada, não conta que Elis está morando na casa dela. Musa bate na porta e quando olha para trás, vê Bahar e Seida. E Bahar fica sem graça e fala que ela já vai entrar, diz boa noite e fecha a porta. Seida pergunta para Bahar por que ela fechou a porta. Fala que ela queria muito ver qual vai ser a reação de Elis. Se assistiu o vídeo até o final, que tal deixar o seu joinha, fazer o seu comentário, inscrever-se e ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu postar um novo vídeo aqui no canal.